Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falando dos cálculos das constantes Kc e Kp. Kc, como a gente já viu, é a constante relacionada à quantidade de matéria e Kp é a constante em termos de pressão parcial. As substâncias reagem entre si sempre em quantidades estequiométricas definidas, proporcionais aos coeficientes da equação química corretamente balanceada. Porém, quando se trata de uma reação reversível em situação de equilíbrio, apenas uma parte da quantidade inicial de reagentes se transforma em certa quantidade de produtos. É a partir dessa quantidade de reagente que restou em equilíbrio e da quantidade de produtos formados que é feito o cálculo das constantes de equilíbrio, Kp ou Kc, na temperatura T. Observe, no entanto, que a quantidade de reagente e a quantidade de produto que permanecem em equilíbrio geralmente não se encontram em proporção estequiométrica. Por se tratar de cálculos experimentais, vamos usar alguns exemplos práticos para demonstrá-los. Então, vamos ver aqui como se faz o cálculo da constante de equilíbrio Kc. Considere que em um laboratório foi feito o seguinte experimento. Colocou-se um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros à temperatura T. Uma quantidade de matéria igual a 2 mol de gás nitrogênio, N2, e 4 mol de gás hidrogênio, H2. Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mol de gás amônia, NH3. Como devemos proceder para calcular o valor da constante de equilíbrio Kc à temperatura T? Bem, o primeiro passo é construir uma tabela relacionando os dados fornecidos pelo problema com o coeficiente das substâncias na equação balanceada. Então, lá no enunciado, ele dizia que gás nitrogênio reagiu com gás hidrogênio e formou amônia. Então, vou montar aqui a minha equação balanceada, Vou balancear a equação e aqui na primeira linha da minha tabela, eu vou calcular a quantidade de matéria no início da reação. De onde é que eu vou tirar esses dados? Da questão. Na questão dizia que no início eu tinha 2 mol de N2, então eu venho aqui no N2 e coloco 2 mol. 4 mol de H2, então eu venho aqui no H2 e coloco 4 mol. Como da amônia ele não falou nenhuma quantidade, eu vou considerar que inicialmente o número de mols de amônia era 0. Agora, aqui na segunda linha, eu vou calcular a quantidade de matéria que reage e que é produzida. Como é que eu vou realizar esse cálculo? Se eu observar a quantidade de matéria que foi produzida aqui na amônia, foi 1,5 mol. Então, eu vou colocar aqui 1,5 mol. E aqui, como é que eu faço para calcular a quantidade de mols que foi produzida aqui nesses dois, que reagiram, na verdade, aqui nesses dois? Eu vou montar uma regrinha de 3, sempre pegando o coeficiente da equação balanceada aqui do N2 com o coeficiente aqui do produto. Depois eu pego o coeficiente desse reagente e o coeficiente do produto. Aí eu já sei que da amônia é 1,50, então vai estar para X. Então eu vou realizar esse cálculozinho dessa forma aqui, 1 mol de N2 está para 2 mol de NH3. 1,5 mol de NH3 está para X. Então, meio pelos extremos. Quando eu resolver aqui, que eu achar o valor de X, 0,75 mol, esse valor vai ser de N2. Então, vou lá na tabela e coloco aqui, N2, 0,75 mol. Aí vou fazer a mesma coisa com H2. 3 mol de H2 está para 2 mol
de NH3. 1,5 está para x. Meio pelos extremos. Quando eu achar o resultado aqui, ó, de y ou de x, seja lá como eu tenha colocado, eu vou estar encontrando o valor de H2. Então, preenchi aqui a minha segunda linha da tabela. Eu já tenho a quantidade de matéria que reagiu, que no caso é N2 e H2, e a quantidade que foi produzida. Agora eu venho aqui calcular a quantidade de matéria que permanece no equilíbrio. Como é que eu vou realizar esse cálculo? Eu vou pegar a quantidade de mol inicial do nitrogênio, que era 2, e vou subtrair da quantidade que reagiu. Então, 2 menos 0,75 vai dar 1,25. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pego o 4, que era a quantidade inicial de H2, menos a quantidade que reagiu, que é 2,25. Então, eu vou ter em equilíbrio de H2, 1,75. E aqui, como era 0, e eu tenho 1,50 menos 0, continua sendo 1,50. E aqui nessa linha 4, eu vou calcular a concentração em quantidade de matéria no equilíbrio. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a quantidade de matéria de cada gás que permanece em equilíbrio e dividir pelo volume que a questão me deu, que no caso aqui foi um volume de 5 litros. Então aqui, ó, 1,25 não era a quantidade em equilíbrio, eu divido 1,25 por 5, vai dar 0,25. Aqui, como era 1,75, eu vou dividir por 5, então vai dar 0,35. E aqui, como era 1,50, eu vou dividir por 5 e vou obter aqui 0,30. Então, agora eu já tenho a concentração em quantidade de matéria no equilíbrio, tanto do N2, quanto do H2, quanto do NH3. Agora eu vou apenas realizar o cálculo da constante de equilíbrio, que eu vou utilizar aquela formulazinha que a gente viu na aula passada, que é os produtos dividido pelos reagentes, né? No caso, o produto, né, amônia, NH3, e os reagentes, né, N2 e H2. Então, eu vou pegar os valores de cada um e jogar na fórmula. Por que que aqui o NH3 está ao quadrado? Porque se eu olhar aqui na equação balanceada, eu tenho 2 mol de NH3, ó. Aqui eu tenho 3 de H2 e 1 de N2. Então, na hora de jogar na fórmula, se era 2 mol, eu vou botar o quadrado. Se era só 1, eu não coloco nada, e aqui era 3, eu coloco ao cubo. Então, vou lá na tabela, pego os valores e substituo. No caso, NH3 eu deu 0,3, NH2 0,25 e H2 0,35. Aí eu vou só resolver a equaçãozinha. Vou fazer 0,3 vezes 0,3 dividido por 0,25. Aí aqui eu multiplico, que é ao cubo, né? 0,35 vezes 0,35 vezes 0,35. Aí pego o valor de cima, divido pelo valor de baixo, que vai dar isso aqui. Pronto, achei o meu valor de Kc. Acompanhe agora outro exemplo para o cálculo de Kc de uma reação em que os reagentes e produtos estão presentes desde o início. Em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros,
colocam-se 2 mol de gás hidrogênio, 3 mol de gás iodo e 4 mol de iodeto de hidrogênio a determinada temperatura T. A reação entra em equilíbrio e verifica-se a presença de 1 mol de gás hidrogênio no recipiente. O primeiro passo para calcular a constante de equilíbrio Kc a temperatura T é montar um quadro com os dados fornecidos. Então, aqui eu tenho os reagentes, né? Gás hidrogênio, gás iodo, e aqui eu tenho o produto, iodeto de hidrogênio. Vou balancear a equação. E aqui, o primeiro passo é calcular a quantidade de matéria no início, que são aqueles dados que a questão me fornece. 2 mol de hidrogênio, 3 mol de iodo e 4 mol de iodeto de hidrogênio. Agora, eu vou calcular aqui a quantidade de matéria que reage e que é produzida. Vou pegar os dados aqui da equação. 1 mol de H2, 1 mol de I2 e 2 mol de HI. A quantidade de matéria que permanece no equilíbrio, vou subtrair a quantidade de início e a quantidade que reage e é produzida. Então, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2, e aqui foi produzido 4, tinha 4 mais 2, vai ter 6. E aqui, para calcular a concentração de quantidade de matéria no equilíbrio, eu vou pegar a quantidade de matéria que permanece no equilíbrio, que no caso aqui é 1, e dividir pelo volume da questão, que é 5 litros. Então, eu divido 1 por 5, que dá 0,2. Vou dividir o 2 por 5, que dá 0,4. E vou dividir o 6 por 5, que dá 1,2. E agora que eu já obtive todos os dados, eu vou só jogar na fórmula. Reagente dividido pelos produtos. Mesma coisa. Como aqui nos produtos eu tinha 2 mols de HI, então eu pego o valor, que é 1,2, e coloco ao quadrado. Como aqui no H2 eu só tinha 1 mol, vou pegar só o 0,2. E no I2 eu também só tinha 1 mol, então pego 0,4. Então, vou fazer 1,2 vezes 1,2, pego o resultado e divido por essa multiplicação aqui. 0,2 vezes 0,4. O resultado vai dar 18. Logo, a constante de equilíbrio da reação da síntese de iodeto de hidrogênio à temperatura T é igual a 18. Vamos agora para o cálculo da constante de equilíbrio Kp, que é a constante em termos de pressão parcial. Vamos ver um experimento envolvendo apenas substâncias no estado gasoso. Nesse caso, vale a relação que a porcentagem em pressão parcial é igual à porcentagem em volume parcial, que é igual a x, em que x é a fração em quantidade de matéria da substância no estado gasoso. Vamos acompanhar aqui. Em um recipiente fechado, mantida a temperatura constante T, foram introduzidos os gases CO e O2, cujas pressões parciais foram determinadas respectivamente em 2,4 atm e 1,8 atm. A reação ocorreu formando CO2 e, após certo tempo, quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se que a pressão parcial de O2 era 0,75 atm. Para determinarmos a constante de equilíbrio Kp à temperatura T, devemos construir um quadro relacionando os dados fornecidos pelo problema com os coeficientes das substâncias da equação balanceada. Então, o primeiro passo é colocar a equação balanceada. Como reagente eu tinha CO e O2, formando CO2,
vou balancear a equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar aqui o quadro com a equação balanceada, né? Calcular a pressão parcial no início, que se eu olhar lá no enunciado de CO, eu tinha 2,4 atm, de O2 1,8 e de CO2, como não foi mencionado, 0. Aqui na segunda linha, eu vou calcular a pressão parcial da substância que reage e que é produzida. Então, se eu olhar lá no enunciado da questão, ele vai dizer que depois a quantidade de pressão de O2 era 0,75. Então, eu vou pegar a inicial, que era 1,8, menos 0,75, e vai dar 1,5. Então, eu pego a quantidade de mol aqui, multiplico por esse 2,5 de CO, que vai dar 2,1 de CO. E aqui a mesma coisa, eu pego os 2 mols, multiplico por 1,5 de CO2, que vai dar 2,1. E aqui eu vou calcular a pressão parcial em equilíbrio. Como é que eu calculo essa pressão parcial em equilíbrio? A inicial, 2,4, por essa daqui, 2,1. 2,4 menos 2,1 vai dar 0,3. 1,8 menos 1,5 dá 0,75. E aqui, como a inicial era 0, eu vou ter aqui 2,1. Então, a gente agora vai pegar esses valores e substituir na fórmula. Aqui eu vou ter a pressão de CO2, que no caso é 2,1, né? Como eu tinha 2 mols, eu coloco ao quadrado. De CO deu 0,3, como eu tinha 2 mols, coloco ao quadrado. E de O2, 0,75, como eu só tinha 1, então deixo como está. Então, faço esse vezes esse, dividido por esse, vezes esse, vezes esse. Quando eu resolver a equação, vou chegar no valor aproximado de 65,3. Então, é dessa forma que nós calculamos as pressões em termos de quantidade de matéria e em termos de quantidade de pressão parcial. Era isso, pessoal. Até a próxima.